fossem evangelizados. Daí que quando eles chegavam na paróquia procurando a catequese, o que a gente entende como a catequese tradicional, o ensino da fé, da doutrina, então se a gente recebe esse catequizando que já está evangelizado, quando ele chega e recebe uma catequese de ensino da fé, da doutrina, dos mandamentos da igreja, dos sacramentos, das histórias do Antigo Testamento e outros conteúdos da fé da catequese tradicional, quando eles recebem isso, eles de evangelizados, eles se tornam catequizados. Então, esse é o processo. Então, de cristão evangelizado para cristão catequizado. Bom, o que acontece? No presente, essas três instituições não cumprem mais o papel que tinham no passado. Então, as famílias, vocês sabem muito bem disso, quantas crianças, jovens e adultos nos procuram e cuja família não tem uma experiência de fé. Não é? Ou que a criança, por exemplo, não aprendeu nem o Pai Nosso, a Ave Maria em casa, sei lá, ou não vem na celebração da Eucaristia na comunidade, assim por diante. A escola, como eu já falei, hoje tem o ensino religioso como estudo do fenômeno religioso, o que é bom que houve essa separação, né? Que inclusive é muito recente na história também, a gente vai falar sobre isso. E a sociedade hoje que é extremamente plural, né? Do ponto de vista cultural, religioso, e isso é positivo, porque significa que a gente se torna mais tolerante e livre em relação a outras manifestações religiosas e culturais, mas, por outro lado, tem aí a marca do que a gente chama de relativismo, né? Ou seja, da perca dos valores cristãos também, né? Então, sem essas três instituições, a gente pode dizer que um cristão, a gente chama de cristão porque muitos ainda são batizados, né? Mas eles não são propriamente evangelizados. Daí, o que acontece? Essa galera toda que chega dessa situação das três instituições, nos procuram na comunidade para uma catequese. E aí a gente repete o mesmo modelo lá no Alasca de catequese que se dava no tempo em que essas três outras instituições funcionavam. Né? Bom, o que acontece lá no Alasca quando as pessoas lá fazem isso? O cristão que não foi evangelizado, ele não pode ser catequizado. Então, ele prossegue não evangelizado. Aqui eu quero fazer uma distinção, então, com vocês. Tem uma diferença, então, entre ser evangelizado e ser catequizado. Catequese e evangelização são dois processos diferentes, né? Então, a evangelização, como o próprio nome diz, vem de evangelho. Evangelho a gente sabe que significa boa notícia. Boa notícia de quem? De Jesus Cristo. Né? Então, significa ter a adesão à fé a Jesus. Ser cristão, ou seja, seguidor de Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. A catequese, o que é a catequese? É a educação da fé. Então, alguém já evangelizado, despertado para a fé, a catequese é para quem já é cristão. Aí essa pessoa vai aprofundar a fé. Então a gente percebe que na história da catequese, esses três elementos aos poucos vão dando conta da evangelização. Mas, no olhar para o presente, a gente constata que eles não mais dão conta. Não sei o que vocês acham disso, né? Isso que eu estou colocando aqui é mais ou menos a maneira como se percebe as coisas por aí. Talvez vocês falem, não, mas na minha comunidade é diferente, a gente não sente assim. As crianças que tem lá, as famílias participam muito, etc. E tal. Então, pode ser que tenha uma realidade diferente, né? Bom, se tiver alguma pergunta no chat, Gustavo, você por favor me dá um toque, tá bem? Uhum. Por Tem favor. eu e o Júnior estamos aqui olhando. Perfeito. Então a gente vai olhar agora para o passado, o presente e o futuro da história da catequese. Por que a gente tem que estudar a história da catequese? Quem nos coloca isso é o próprio documento Catequese Renovada, que é o ponto de partida das formações que nós estamos tendo, né? Então, na primeira parte do documento, esse documento que é de 1983,
aprovado pela CNBB, ou seja, ele já tem um tempo na nossa história também. Na primeira parte, chamada A Catequese e a Comunidade na História da Igreja, ele diz assim, lá no seu número 1, olha só. Na procura de orientações para uma catequese renovada, é conveniente recordar brevemente como se realizou a catequese no passado e quais as grandes mudanças a serem destacadas em nossa época. Então, a gente olha para o passado para quê? Para procurar novas orientações para renovar a nossa prática catequética. Por quê? Porque o nosso passado, o passado da história da igreja, da história das sociedades e também da história da catequese, é marcado por grandes mudanças, né? Como, por exemplo, nas famílias, nas escolas e também na sociedade como um todo. E aí o documento continua assim. Nosso objetivo, nesse capítulo, lá no primeiro capítulo, no número 2, diz: não é fazer uma história exaustiva da catequese, mas destacar apenas algumas de suas linhas fundamentais. Então, eu faço eco ao que o documento está dizendo aqui. O meu objetivo com vocês, nessa noite, é também destacar alguns pontos importantes, umas linhas fundamentais da história da catequese, tá bem? Eu vou indicar, quem quiser ler mais, aprofundar a história da catequese, eu vou indicar alguns livros onde vocês podem encontrar mais coisas também. E no número 3 diz: ao descrever estas linhas fundamentais, veremos como em cada fase determinado aspecto sobressai aos demais. Ou seja, alguma coisa passa a ser mais relevante no tempo da história da catequese. Por isso a história como um todo, nos ajuda a revalorizar esses diversos aspectos que aos poucos foram compondo o complexo processo da catequese que hoje nós procuramos levá-lo em conta. Então, a partir desses 3 pontos, eu quero colocar então para vocês um caminho, uma trajetória da história da catequese. Quem quiser aprofundar sobre o assunto, a minha indicação é esse livro aí que está na tela de vocês. Vocês podem ler, é do Luiz Alves de Lima, é um padre salesiano, catequeta, o melhor da América Latina. O livro é comprido, tem umas 300 páginas, mas ele é bem completo. E, na verdade, o título diz que é do Vaticano II aos nossos dias, mas ele começa desde lá da época da Igreja Primitiva. Então, se alguém tiver interesse, é da editora Paulus. Parte do material que eu vou usar com vocês é do Padre Lima também, tá bom? Então, vocês vão ver que tem a assinatura dele no material. Outros João, 2 livros. Oi. só uma coisinha. Tenta falar um pouco mais próximo ao microfone, que estão falando que tá, alguns estão falando que tá baixa a tua voz. Ah, tá bem. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Outros 2, vê se tiver ruim ainda, vocês me avisem, por favor. Outros 2 livros que você pode encontrar alguma coisa também, são esses 2 aqui, que são organizados pelo Padre Humberto. Ministério do Catequista tem uma parte só sobre a história da catequese, e esse aqui também, Catequista, Vocação, Ministério e Missão, também tem uma parte inicial sobre a história da catequese. Então, quem quiser material para aprofundar sobre esse tema, tem aí 3 indicações. Bom, vocês viram que o vídeo que eu mostrei no início falava de catequese catecumenal, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Porque se o tema dessa noite é a história da catequese, por que eu estou falando sobre esse tema? Bom, o que acontece? O catecumenato é como a história da catequese começa. Então, lá na igreja antiga, antes de falar de catequese, a gente fala de catecumenato. Nós vamos voltar, então, lá para a época dos apóstolos, a época da igreja primitiva, ou seja, daqueles que conheceram Jesus e dos discípulos daqueles que conviveram com Jesus. Então, vamos voltar para uma época onde a sociedade não é cristã, né? Então, a gente estava falando aí do mundo onde as pessoas são, lá na terra de Jesus, de seitas ou de grupos judeus, não é? E de outras religiões pagãs no Império Romano. Então,
é bom a gente ter isso em mente, né? Não, nós não estamos falando de uma época em que todo mundo é cristão ou em que ser cristão é algo normal. Não, é algo estranho, né? A minoria é cristão. Jesus tinha acabado de ser morto e ressuscitar, então as pessoas não o conheciam ainda na sua maioria. Eu quero só dizer que quando eu falar de catecumenato aqui, ou de catequese catecumenal, ou de dimensão catecumenal da catequese, eu não estou falando do caminho, tá bom? Não estou falando do movimento do que o neocatecumenato. Eu sei que tem paróquias aqui em Belo Horizonte que tem esse movimento, mas isso aqui é outra coisa. É inspirado também no catecumenato, mas não é disso que eu estou falando, tá bom? Bom, o que acontece? A gente viu no início do vídeo que hoje nós temos essa situação de famílias, escolas e sociedade que não colaboram na iniciação cristã, na evangelização, e aí as crianças, os jovens e os adultos nos chegam muitas vezes na catequese sem uma adesão à fé a Jesus Cristo. Os cristãos lá da primeira hora, os primeiros cristãos, eles tinham um problema também, né? Que de alguma maneira é parecido com esse que nós temos hoje. Olha só, o problema deles era o ingresso de novos membros na comunidade eclesial. Como assim? Bom, quem era cristão naquele período, na verdade, ser cristão era uma novidade, né? Então, como é que alguém poderia se tornar cristão? Essa era a pergunta. Alguém que não viveu com Jesus ou que não conviveu com os seus apóstolos, a comunidade que ele formou. Como é que essa pessoa se torna cristã? Então, esse era o problema, a questão que eles tinham. A solução, então, foi a criação de um caminho, um itinerário para que alguém se tornasse cristão. Eles instituíram, então, o catecumenato. Imagina você se alguém chega para você hoje e fala assim, como é que eu faço para ser cristão? O que é que você responderia? Né? A gente não costuma lidar com essa questão hoje em dia, porque a gente ainda vive numa sociedade onde as pessoas nascem num ambiente mais ou menos cristão, né? Então é muito raro, mas cada vez vai ser menos, vai ser mais comum alguém que tenha interesse pela fé buscar e falar assim, como é que eu me torno cristão? Como é que eu me torno católico? Né? A gente tem que pensar que no tempo de Jesus não tinha igreja, né? A igreja instituída e assim por diante, como nós temos hoje. Até porque Jesus não era cristão. Os seus discípulos não eram cristãos. Nossa Senhora não era cristã. Eles eram o quê? Judeus. Judeus da Terra Santa, né? Judeus da Palestina. Então, a igreja, a fé cristã surge a partir da experiência de Jesus e dos seus discípulos. E aí, então, é que as pessoas vão se tornando cristãs, porque ser cristão significa ser seguidor de Jesus. Então, a mãe de Jesus e os seus discípulos, aos poucos, vão se tornando seguidores de Jesus. E aí depois se cria um nome para chamar esses que seguem Jesus, que seguem esse caminho, cristãos. Né? Bom, o catecumenato, que era esse jeito que criaram para que as pessoas pudessem se tornar cristãs, ele se inspira em antigas práticas das religiões pagãs. Por que eu estou dizendo isso? Além dos judeus, existiam outras pessoas de outras religiões, religiões romanas, religiões persas, enfim, que conviviam naquele período com os cristãos. E o catecumenato, o jeito como ele se foi organizado, ele então tinha, por assim dizer, inspiração também no jeito como as pessoas das outras religiões iniciavam as suas pessoas naquela religião. Como é que alguém se tornava da religião de Afrodite, por exemplo, que era muito comum naquele período? Então, tinha um caminho, algum rito, alguma coisa que a pessoa tinha que fazer e assim por diante. Então, o catecumenato também olhava para isso, né? Então, o catecumenato é um processo de iniciação. O que é iniciação? Iniciação é um ir para dentro, um encaminhamento, um conduzir, um introduzir. Não é? Então,
Por isso que a gente diz, e Tertuliano dizia isso nos primeiros séculos, que ninguém nasce cristão. Todo mundo se torna cristão. A gente é iniciado à fé cristã, né? O catecumenato, ele não era uma prática única, comum em todas as comunidades cristãs, porque tinha comunidades cristãs espalhadas por vários lugares. Ó, essa região aqui é a região lá da Terra Santa, enfim, a região onde Jesus viveu e os seus discípulos, inclusive São Paulo, primeiro teve contato, fez suas viagens e assim por diante. O que acontece? Essa região toda, cada vez que os apóstolos iam para um lugar novo, lá na Ásia, e depois para a Europa também, o que acontece? Eles fundavam uma igreja, uma comunidade cristã. Naquela época, o contato entre as comunidades era feito por cartas, não é? Essas viagens demoravam, e mesmo as cartas demoravam. Algumas dessas cartas estão na Bíblia. A gente conhece as cartas, muitas das cartas de São Paulo, depois viraram textos canônicos, entraram na Bíblia, não é? E são todos textos catequéticos, não é? Inclusive os evangelhos. Os evangelhos são textos catequéticos também. Se você pensar, por exemplo, o evangelho de Marcos, não foi um homem só chamado Marcos que escreveu, mas a comunidade inteira de Marcos, fundada por Marcos, que escreve esse evangelho. Daí o que acontece? Essas comunidades, cada uma delas vai pensando o seu jeito de acolher novos cristãos e como é que eles podem, como é que essas pessoas que têm interesse em ser cristãs podem se tornar cristãos. Então, cada um deles vai pensando o seu jeito. Então, o catecumenato, que é esse jeito como se torna cristão, no início da igreja, ele não é um jeito único. Ou seja, cada comunidade vai pensando de um jeito. Mais para frente é que essa coisa vai ficando organizada. Porque nesse período, as comunidades elas são mais independentes, né? Então, a gente não pode pensar que existiam alguns organismos como hoje, assim, como os organismos do Vaticano, da CNBB ou do CELAM, onde todos os bispos, digamos, normalmente, né, porque tem exceções, normalmente seguem as mesmas orientações, comungam dos mesmos documentos, etc. Nesse período ainda a igreja tá nascendo, está se formando, né? Mesmo essa figura de alguém que seja a liderança, que depois vai ganhar o nome de Papa, ainda também está nascendo, né? Então tem a figura depois do bispo de Roma, que depois vão chamar de Papa e assim por diante, mas ao mesmo tempo as comunidades, pela distância, pela dificuldade de contato e pela pluralidade da cultura, têm maneiras diferentes de iniciar as pessoas à fé. Bom, isso daqui eu acho que vocês já sabem, mas acho que vale a pena recordar que a palavra catequese, catecumenato e catecúmeno, elas têm a mesma origem etimológica, ou seja, a mesma origem no seu radical grego, na sua origem grega, né? No seu significado. Kata, que vem de soar, né? Então, catequese significa a atividade de ecoar, fazer ecoar, ou seja, fazer ressoar. Fazer ressoar, no caso cristão, ganhou sentido a palavra de Deus, o querigma, o anúncio de Jesus Cristo. Então, catecumenato e catecúmeno também provém da mesma origem. Ó lá, catecúmeno, aquele que deve ser instruído ou iniciado. Então, aquele que quer ser cristão, tá bem? Bom, o catecumenato, então, ele era um caminho ordinário, ou seja, o caminho comum, normal, proposto, para que alguém fosse se tornar cristão. Que alguém? Os adultos. Então, nesse período inicial da igreja, a gente só está falando de adultos. Não tem iniciação à fé de crianças, apenas adultos. Esses adultos, pelo catecumenato, eles eram iniciados ao quê? Aos mistérios divinos, ou seja, aos sacramentos, ou seja, àquilo que é a vida, a paixão, a morte de Jesus Cristo. Então, a profissão, a fé. A conversão de vida, a mudança de vida, isso daqui era muito importante naquele período.
e a participação na comunidade. Eles eram pouco a pouco inseridos também, tá bem? Bom, o catecumenato, ele foi pouco a pouco sendo aprovado e regulamentado pela autoridade eclesiástica, né? Pelos bispos, pelos papas depois e assim por diante. O período mais forte do catecumenato está entre os séculos II e o século IV, ou seja, a partir do ano 100, mais ou menos, depois, ou seja, 100 anos depois, ali, digamos, desde a data em que se considera o nascimento de Cristo, então 100 anos depois, a gente pode dizer aí uns 60 anos depois da morte de Cristo, isso já está nascendo enquanto estrutura e vai durar de forma muito forte até o século IV, tá bom? Porque vai acontecer um episódio que a gente vai ver daqui a pouco que muda completamente isso, que é a paz constantiniana, que acontece em 313, no ano de 313, que é um divisor de águas, tá? Embora, como está aqui no século V, ainda existe o catecumenato e ele só desaparece no século VI, mas funciona bem mesmo só até o século IV. Então a gente vai vendo que isso vai mudando. Bom, o que era o catecumenato antigo? Então ele era, primeiro, um conjunto de práticas litúrgicas rituais, ou seja, aqueles ritos de entregas, muitos de vocês conhecem, né? As assinalações, os exorcismos, a entrega da palavra de Deus, do creio, enfim. Então, todos esses ritos litúrgicos faziam parte do catecumenato. O que mais? Olha só, a catequese era uma parte do catecumenato. Então, não é que o catecumenato era uma parte da catequese, não. A catequese aqui, o que é catequese? Ensinamento da fé, aprofundamento da fé, educação da fé. Então, significa, se catequese é educação... Eu gosto dessa definição. Catequese é educação da fé comprometida com a realidade. Bom, se catequese é educação da fé, então se pressupõe o quê? A fé. O que não pode achar é que quem chega até as nossas comunidades, nos dias de hoje, já chega com a fé despertada. Então, a tarefa é despertar a fé. Mas no tempo da igreja antiga, quando a pessoa ia para a catequese, ela já tinha passado pela evangelização, ou seja, pelo despertar da fé em Jesus Cristo. Outra coisa que constituía o catecumenato antigo eram os exercícios de tirocínio. Que palavra linda, né? O que é isso? Era, digamos assim, a comprovação, por assim dizer, de que a pessoa tinha mudado de vida, de que a pessoa estava vivendo de acordo com os valores cristãos. Então, ela dava provas da sua vida comunitária, não é, da sua vida eclesial, de que ela estava vivendo de acordo com o evangelho, não é, de que ela estava vivendo como alguém convertido, não é? Então, isso era muito importante. Mais importante do que a pessoa saber os conteúdos da fé, se ela sabia rezar, se ela sabia toda a história da igreja, etc. e tal, mais importante do que isso era como ela estava vivendo a fé. Isso era o elemento mais importante, tá bem? Bom, um papel importante da comunidade naquele período estava na função do catequista ou do introdutor. É aqui que surge o padrinho. A figura do padrinho e da madrinha surge aqui, porque quem era o padrinho e a madrinha? Era alguém escolhido pela comunidade, tinha que ser alguém de dentro da comunidade, que iria acompanhar a pessoa na fé. Ou seja, ela ia ser alguém que ia comprovar isso. Se esse adulto, se esse homem, essa mulher adulto, estava vivendo de acordo com os valores cristãos. E o padrinho, muitas vezes, era o introdutor, ou seja, a pessoa que fazia a primeira evangelização era alguém de dentro da comunidade que era padrinho ou madrinha da pessoa depois. Tá? Os exercícios de escrutínios que tem a ver com isso, o escrutínio aqui significa discernimento, um exercício de discernimento em que o bispo e as lideranças da comunidade iam rezar para decidir, para verificar se aquela pessoa deveria ou não
ser admitida aos sacramentos para dentro da comunidade, se ela deveria fazer parte da comunidade. Então, tinha essa preocupação também. Então, escrutínio é isso, era esse momento de oração, discernimento, escuta e reunião da liderança da comunidade para escolher quem de fato estava preparado naquele momento para celebrar os sacramentos. Então, tinha uma forte participação dos ministros da comunidade, incluindo aqui os bispos, os diáconos, né? E diaconisas também no início da igreja. Então, tudo isso é muito forte nesse momento. Todo o processo culmina na celebração dos mistérios cristãos fundamentais, batismo, confirmação e eucaristia, que eram uma única celebração. Não se tinha batismo primeiro, confirmação depois, eucaristia depois. Não. A pessoa é iniciada na fé, lembrando que a gente está falando só de adultos nesse momento, então ela é batizada, naquele mesmo momento ela já é iniciada também a Eucaristia e confirmada na fé. Então, não tem separação dos sacramentos. A separação só vai acontecer mais para frente, não é? Então, hoje se discute muito isso, né? Tem gente que acha que isso aqui é dogma de fé, tem que ser, né, assim, né? Batismo quando criança, Eucaristia quando batismo quando bebê, Eucaristia quando criança, confirmação quando jovem. Né? Não. Né? Nem sempre na história da igreja foi assim. Inclusive, hoje se discute muito e o novo diretório da catequese lançado esse ano tocou nesse assunto, na inversão da ordem Eucaristia-confirmação. Né? Então, nós poderíamos, e pode ser que aconteça, que a gente vá confirmar na fé as crianças e iniciar na Eucaristia os jovens. Então, esse debate está aberto, porque isso aqui já foi diferente ao longo da história. Aqui no início era só para os adultos e era tudo de uma vez. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, até para que ninguém durma. Quando a gente fala de história da catequese, a gente também tem que lembrar da nossa história enquanto catequista, na verdade. Então, aqui tem uma pergunta. Eu vou jogar o link da pergunta aqui no chat e eu gostaria que quem pudesse entrar lá e responder, que aí eu projeto aqui, tá bom? Espera aí que eu vou parar aqui a transmissão da tela para partilhar o link. Eu vou mandar esse daqui, quer ver? Eu vou mandar o link e aí vocês respondem lá, porque aí a gente sente um pouco também Tá aqui. Quanto tempo, qual é o tempo de experiência de catequistas que vocês têm? Acho que isso é importante também. Aí, a pouco eu vou conhecendo o grupo, né? Aí, porque assim eu vou afinando o discurso de acordo com a realidade de vocês, né? E até o fim da noite de hoje, que é daqui a pouco, eu vou ter mais informações sobre vocês e aí fica mais fácil colaborar. Então, vejam aí, respondam rapidinho, por favor. Eu vou projetar, então, a resposta. Vocês conseguiram acessar o link? Se alguém tiver com dificuldade, por favor, diga aí. Eu não estou conseguindo ver o link. Tá. Eu vou Manda no WhatsApp também. Vou mandar no WhatsApp Gustavo. agora, gente. Por favor, porque aí eu acho que fica mais fácil responder pelo celular também, quem puder. Agora, quem conseguiu abrir aquele link que tem toda a formação, dá para responder por lá, gente. Eu respondi por lá. Tá indo. Só um minuto. Enquanto está esse silêncio na sala, só quero destacar a presença da Neuza, nossa coordenadora arquidiocesana, que está conosco, da catequese, e a Edmeia, da Forania Nossa Senhora da Pompeia, que está conosco também.
Eu vejo 2 respostas no link que eu tinha mandado. E nesse que eu mandei agora, por enquanto ninguém respondeu. Vocês conseguiram acessá-lo? João, não aparece aqui no chat pra gente, não. Esse último link. Tá no privado, João. Eu vou colocar aqui. Peraí. Agora que eu vi que tá no privado. Você postou no privado. Ah, desculpa, eu não... Peraí que eu vou Eu não mandar para sabia. você, gente. É Ainda muito... bem que Gustavo tá aí para... Calma aí que eu já vou mandar para todos. Pronto. Aí. Que aí eu consigo Resolvi. ver os resultados aqui. E eu vou colocar agora no Face, no WhatsApp. Júnior, tô te mandando aí também. Pronto. Aqui 2 pessoas responderam, uma dizendo que da catequese de 2 a 6 anos, outra pessoa respondeu de 6 a 10. Deixa eu ver na outra. A Laurenice está respondendo aqui no chat que começou este ano. A Valquíria, 3 anos. O Galaxy J7, mais de 10 anos. Ô, gente, quem está respondendo no chat também, se conseguir responder pelo link, ó, consegui pôr aí. Aqui tem 6 respostas. A maioria, então, tem mais de 6 anos. Então, vocês são bem experientes aí, né? Catequistas tartarugas, no bom sentido, viu? No bom sentido. Tá? Acho que o mais novo da turma é eu e a Laurenice. Muito bem. Então vocês têm bastante experiência. Isso é bom saber. Né? O Arley de 6 a 10. Talvez essa parte, então, do início da igreja, muitos já devem ter tido contato, então, pelo tempo de 7, somando aqui, 8, 9, então realmente são a maior parte, no caso, né? Tá ótimo, ok. Muito bem. Bom, obrigado. Vou voltar lá, então, para a parte da apresentação aqui. Eu perguntei isso, na verdade, porque a gente sempre sabe que tem aquela situação, né? Tem aquele que está começando, né? Que está nascendo aí na catequese, e isso é bom porque sempre oxigena um pouco o grupo, né? Então, acho importante a gente sempre ter esse espírito de acolhida com quem está começando, de ajuda também, e de entender que é catequista tanto quanto a gente, não é? Independente da experiência. Aliás, eu milito contra a expressão auxiliar de catequese, né? Que tem alguns lugares que usa. Eu não gosto dessa expressão, e então não sei se vocês usam ou não, mas enfim. Tem aquele que já é mais experiente também, né? O catequista tartaruga, no sentido de que a tartaruga a gente sempre pensa num animal que tem a sua bagagem sempre consigo, né? Então traz aí. Mas o ideal é que a gente seja assim, né? Então, pensar também que quando a gente tem um grupo com a maior parte de boa experiência, é bom sempre que a gente renove o nosso olhar, as nossas práticas, para a gente não correr o risco de ficar enferrujado, não é verdade? É sempre importante olhar para a prática catequética que segue a gente. Muito bem. Então, vou passar essa parte aqui um pouco mais rápido, depois vocês... Deixa eu ver o tempo aqui, como é que tá. É 8 horas agora. Nós começamos, tem meia hora, não é? Não, tem 1 hora já, não é isso? É 1 hora, né? Tá, então tem meia hora, não é isso? Isso. Tá, ok. Então, eu quero passar com vocês aqui algo, então, ainda dessa parte. Vocês vão ver que eu vou focar muito na história da igreja e da história da catequese antiga, e depois, no encontro da semana que vem, no que diz respeito aos dias de hoje, do Vaticano II para cá.
a Idade Média e a Idade Moderna, eu vou comentar alguma coisa, mas se alguém tiver interesse, pode procurar nas obras que eu indiquei. Mas o que nos ajuda, o que nos é mais importante nesse momento é olhar para a comunidade primitiva, do início da igreja e para os dias de hoje, que são os dois pontos mais relevantes para entender a história da catequese. Então, a comunidade cristã nasceu nesse ambiente religioso judeu, e é interessante que eles tinham que pensar naqueles que eram judeus e que iriam se tornar cristãos, e naqueles que eram chamados os prosélitos. Né? A gente tem vários textos bíblicos, por vezes fala dos prosélitos, que são os pagãos, os não-judeus que queriam se tornar cristãos. Então, a comunidade primitiva tem esses dois grupos. Lembrando que o grupo de Jesus, o grupo dos discípulos de Jesus, todo ele provém do ambiente judaico. Significa o quê? Que se eles colocam em questão, se para alguém se tornar cristão, precisaria ser iniciado a partir das práticas judaicas. Então, aquele primeiro concílio que a gente vê no livro dos Atos dos Apóstolos, a discussão é sobre isso, né? Se eles deveriam passar pela circuncisão, que era o rito, um rito de pertença, a gente poderia chamar um rito de iniciação judaica, né? Então, quando a comunidade coloca isso, é justamente com essa preocupação. Bom, onde é que a gente pode encontrar essa história, ou digamos assim, o germinar dessa história da catequese? No Novo Testamento, especificamente e principalmente no Atos dos Apóstolos, que é um texto que nos conta desse tempo de preparação. Então, aos poucos, o texto vai dizendo para a gente que precisaria de algumas coisas para se tornar cristão. Primeiro, seria um processo irreversível, ou seja, quem se torna cristão se torna para sempre, não poderia ficar assim, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Teria que ser alguém que renuncia aos ídolos, ou seja, às outras práticas religiosas. Hoje a gente entende essa dinâmica de ídolos enquanto tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, né? Por exemplo, dinheiro. Mesmo essa dinâmica já entrava nos relatos do Evangelho, né? Então, renúncia aos ídolos, às vezes tem gente que tem como ídolo a si mesmo, por exemplo, né? Tão centrada em si que precisaria renunciar a uma imagem endeusada de si mesmo, né? E servir ao Deus vivo, né? Então, colocar Deus no centro da vida. Outra coisa também, nesse período do Atos dos Apóstolos, a gente já consegue enxergar essa distinção entre aquilo que eu dizia, a primeira evangelização, não é? O anúncio do querigma, e daí, portanto, a entrada no processo que depois vai se chamar de catecumenato, onde se pede o batismo, e aí depois a catequese. Né? Então, nos Atos dos Apóstolos, aí, a partir do capítulo 10, a gente vai percebendo isso, sobretudo nos discursos e nas ações de Pedro. Né? Então, inclusive no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, a gente percebe isso. Pedro anuncia o querigma da fé, ou seja, ele anuncia o mistério de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Né? Então, os ouvintes comovidos perguntam: que devemos fazer, irmãos? É aquela pergunta: que devo fazer para ser cristão? Né? Uma pergunta que vai se repetir de várias maneiras diferentes no Atos dos Apóstolos, mostrando que a comunidade busca maneiras de responder a isso. E aí Pedro diz: convertam-se e deixem-se batizar e recebam o Espírito Santo. Né? Então, a gente vê que vai tendo um caminho, a pregação do evangelho, a acolhida da fé, aí a conversão de vida, aí depois a catequese, e aí se verifica se o candidato de fato aderiu àquela fé que ele acolheu, não é? Se ele está vivendo, para aí então ele poder receber a iniciação aos sacramentos, o batismo, o dom do Espírito Santo, e aí poder ser admitido à comunidade, participar da comunidade. Então, esse é o caminho em que o processo catequético, que é catecumenal, funciona na igreja antiga, na igreja primitiva.
Então, o primeiro, querigma, anúncio da mensagem. Koinomia, que é a vida de comunhão, a vida fraterna entre aqueles que se tornam cristãos. Eles partilham tudo que têm, não é? Então tem uma vida fraterna no sentido de se ajudarem, inclusive no que diz respeito à vida financeira dos membros da comunidade. Depois, a dimensão litúrgica, com a celebração da Páscoa no centro, não é? A fração do pão, a Eucaristia, que depois nós chamamos de missa, não é? E a prática da oração e do louvor. Não é? E também o serviço aos mais pobres, a diaconia. Então, são as dimensões básicas da vida cristã que a gente encontra na comunidade primitiva, segundo os Atos dos Apóstolos. Ali no século II, mais ou menos, a coisa vai crescendo e a gente vai surgir alguns que a gente chama de santos padres, ou o período da patrística. Né? Quem são os santos padres? Significa que eles eram todos padres e eram santos? Alguns eram padres, alguns eram santos, é verdade. Mas é um nome que a gente dá para dizer dos primeiros pais da igreja, ou seja, os primeiros homens. Hoje em dia se diz também que tem as mulheres, embora se tem poucos escritos das mulheres, a gente sabe que a sociedade naquele período, e ainda hoje, né? Mas naquele período ainda mais era marcada pelo machismo, né? E mesmo a comunidade cristã. Então nós temos poucos escritos das mães da igreja, né? A maior parte escritos de homens, que são aqueles que escreveram, digamos assim, os textos mais importantes de iniciação, os textos catequéticos, que a gente conhece como catequeses mistagógicas, né? Então, e eles nos contam também como é que acontece esse processo de iniciação à fé. Por que eles fazem isso? Eles escrevem sobre o catecumenato e sobre a maneira como se torna cristão para se defender. Apologia significa defender, se defender daqueles que depois se chamou de hereges, não é? Ou as pessoas que, digamos assim, criavam coisas que não estavam de acordo com aquilo que era prática da comunidade, da vivência da fé daquela comunidade ou do evangelho de Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas que se desviavam daquilo que era o ensino da fé. Então, os santos padres, então esses homens de profunda fé e espiritualidade, escreveram vários textos. Aqui tem alguns deles, por exemplo, Orígenes, que é o primeiro que utiliza a palavra iniciação para falar da catequese e desse processo, não é? João Crisóstomo também, e eles vão adotando isso, inspirados também em práticas pagãs, mas sempre fazendo a distinção entre o que é a fé cristã e o que é as outras religiões cristãs, as outras religiões pagãs, inclusive o judaísmo. Né? Outro grande desse período é Hipólito de Roma, que vai tratar, ele que nos traz, primeiro nos relata o período de entrada do catecumenato, o tempo de catequese propriamente dito e o acesso ao batismo, ou seja, essa ordem das coisas acontecerem. Então, a gente vai encontrando isso nesses escritos. Não é? Com o tempo, século 3, 4, a gente vai ver que esse processo de iniciação à fé, ele vai se estruturar cada vez mais. Então, ele vai ganhando uma estruturação, digamos assim, mais complexa, mais completa, por assim dizer. Né? Então, por quê? A igreja toma precauções sobre a admissão dos novos cristãos para proteger a sua identidade. Quer dizer, senão qualquer um ia se tornar cristão no sentido assim, de que não iria levar a sério a fé. Embora a gente não pode esquecer que nesse período ser cristão é a mesma coisa que ser perseguido, ser marginalizado. Então, ninguém, inclusive, poderia ser cristão facilmente às claras, não é? Não, é a época das catacumbas, não é? Então, as liturgias eram celebradas nas catacumbas. Hoje, por exemplo, a gente celebra a festa de São Sisto
que é desse período, né? Papa, mas era bispo de Roma, foi preso e martirizado assim, estava celebrando a missa, celebrando com seus diáconos numa catacumba, chegou soldados romanos, prenderam ele e os seus diáconos e mataram todos eles, né? Então é uma época de perseguição da fé. Então, para ser cristão nesse período, a pessoa tinha que querer ser cristão mesmo e assumir a fé com convicção, né? Então a identidade da igreja está em jogo aqui, né? Não pode a pessoa, quer dizer, não faz sentido a pessoa ser cristã e depois abandonar a fé no primeiro sinal de perseguição que ela tem. Então a igreja leva isso muito a sério, a acolhida de seus membros nesse período, dizendo a eles o compromisso ou o comprometimento que se tem nesse momento em ser cristão, né? Então, pouco a pouco, a pessoa vai tendo acesso aos mistérios da fé, aos tesouros da fé. Aqui está escrito os arcanos da fé, né? É interessante pensar que, por exemplo, na Eucaristia se celebra, então, o mistério pascal de Jesus. Muitas pessoas que não eram cristãs e que ouviam falar de Jesus, ouviam falar dos cristãos e da celebração que eles faziam, achavam que eles eram... como é que chama aquele grupo de pessoas que come carne humana, né? Tinha alguns índios aqui na região da América Latina que tinham essa prática. Enfim, antropofagia, lembrei. Antropofagia. Então, eles achavam que muitos cristãos... Por quê? Porque eles falavam assim, que escutavam por alto dizer que tinha isso. Então, tinham boatos, fofocas, né? Por quê? Porque a missa era celebrada, a Eucaristia, no caso, era celebrada de uma forma, digamos, irregular ou clandestina, por assim dizer, né? Por quê? Porque era proibido pelo Estado romano ser cristão, né? Então, se criava todo tipo de boato sobre o que é que os cristãos estavam fazendo, não é? Bom, pouco a pouco as pessoas, então, iam sendo iniciadas ao mistério da fé. Então, quem se tornava cristão, quem ia se tornando cristão, o catecúmeno que ia se tornando cristão, ele, aos poucos, progressivamente, ia tendo acesso, conhecimento sobre como é que os cristãos viviam, o que é que eles faziam, como é que eles celebravam. Então, os catecúmenos não podiam participar, por exemplo, de toda a celebração. Tinha um momento em que eles tinham que deixar a assembleia. O que hoje corresponde à liturgia eucarística, eles eram dispensados antes desse momento. Só quando eles eram iniciados à fé, batizados, iniciados à Eucaristia, é que eles poderiam tomar parte de toda a celebração. Então, tinha esse processo, pouco a pouco a pessoa ia ganhando o seu espaço, o seu lugar, sendo incorporada dentro da comunidade de fé, não é? Isso também era verificado e ajudado pelo seu padrinho, a sua madrinha e o seu catequista, não é? Lembrando, é importante dizer também, acho que vai aparecer mais para frente, que os catequistas principais desse período são os bispos, não é? Então, a catequese propriamente, inclusive essa daqui, após o batismo, esse período chamado mistagógico, hoje, então, para dizer, né? Hoje, muitas vezes, quando se celebra o sacramento, acaba a catequese, né? Então, o dia do sacramento é o dia da formatura, né? Sobretudo com as crianças, e a criança vai embora, né? Então, nessa prática antiga em que a gente está falando dos adultos, especificamente, como é que funciona? A pessoa se recebeu o batismo, foi iniciada a fé, ela agora vai entrar num processo catequético chamado mistagogia, um processo mistagógico, que normalmente era feito pelo próprio bispo, que se ocupava de explicar, de iniciar, digamos assim, de exortar aquilo que a pessoa tinha celebrado nos sacramentos. Então, toda a simbologia litúrgica, ritual, sacramental, ela era passada para a pessoa era iniciada em tudo isso aqui, né? Nesse período mistagógico, para que aquilo que ela celebrou enquanto sacramento, ela pudesse aos poucos saborear. Então, entender que os mistérios da fé aqui são entendidos sobretudo como os sacramentos que se celebra aí. Então, a pessoa vai dando conta do que é que ela celebrou e do que é que ela recebeu.
e a verificação da vida moral dela. Né? Então, vamos dizer assim, essa catequese mistagógica após o sacramento era, sobretudo, uma iniciação na liturgia da comunidade, porque só aí a pessoa poderia também participar da Eucaristia inteira. Não é? Bom, eu quero só avançar mais um pouco com vocês antes de pedir uma tarefa. Tudo isso acontece até o ano 300, mais ou menos. Quando a gente chega no ano 313, acontece uma coisa. O cristianismo, a fé cristã, que até então era proibida, perseguida pelo Império Romano, ela vai passar a ser tolerada. Então, o imperador Constantino, ele declara a paz aos cristãos. Então, a partir do ano 300, mais ou menos, no início dos anos 300, o que acontece? O cristianismo se torna uma religião permitida. Quando, gente, o negócio ficou permitido, o que aconteceu? Todo mundo, primeiro, quem já era cristão ficou aliviado. Graças a Deus, agora não vai ter soldado correndo atrás de mim. Não vão me jogar no Coliseu para os leões comer. Né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente que tinha lá um pouco assim, né, de não sei se você é cristão, não sentiu a vontade para se tornar cristão, porque se tornou relativamente mais tranquilo ser cristão. Né? O que acontece é que ainda um imperador romano, o Teodósio, ainda nos anos 300, pouco depois, se não estou enganado, 390, me parece, alguns anos depois, ainda nesse centenário, ele faz mais. Ao invés de tornar o cristianismo somente uma religião permitida, ele diz mais que isso. Porque o imperador Constantino já tinha se tornado cristão no seu leito de morte, que ele não era bobo, ele sabia que o batismo libertava dos pecados, não é? Apagava os pecados, então ele quis ser batizado só quando estava para morrer. Né? Era a concepção dele. Não é? E os imperadores que o sucederam foram pouco a pouco tomando contato com a fé cristã e se tornando cristãos também, de modo que Teodósio declara o cristianismo, então, a religião oficial do império. Então, o que acontece? Nesse momento, todo mundo que está sobre a égide, sobre os territórios do império, deve se tornar cristão. Bom, gente, o que acontece, então, primeiro, não tem mais perseguição. Pelo contrário, vai ser perseguido agora quem não for cristão. Quem insistir em ser de religião persa, quem insistir em ser de religião romana, de outras religiões, é quem vai ser perseguido agora. Por quê? Porque o imperador quer que todo mundo seja cristão. O que acontece quando o cristianismo se torna a religião do império? O batismo se massifica. Todo mundo vai ser batizado. Não é? Todo mundo vai ser batizado. O que acontece? Aquele processo de catequese, o catecumenato, ele durava, até então, 3, 4 anos até alguém ser batizado. Quando um adulto procurava uma comunidade cristã e dizia, eu quero ser cristão, ele entrava num processo de 3, 4 a 5 anos até se tornar cristão, ou seja, até receber o batismo. Era um processo longo. Agora, todo mundo tem pressa em ser cristão. O imperador quer que todo mundo seja cristão. O que acontece? Reduz-se a estrutura da iniciação. A partir de agora, tudo isso precisa ser mais rápido, né? Ficou tão rápido, que nos dias de hoje é um cursinho de batismo de 2 horas, em muito lugar por aí. Então, no período que era 4, 5 anos, isso se vê numa necessidade de se acelerar, não é? Por quê? Porque o governo, no caso o império, tem interesse em que as pessoas sejam cristãs nesse momento. Por quê? Porque ele está vendo que o grupo de cristãos está crescendo, é um grupo influente, então ele quer trazer esse grupo para si, para ele não ter problema para governar com um grupo que poderia se opor a ele. Bom, o que acontece? O aumento anormal dos catecúmenos, como eu disse, desaparece, isso daqui é fundamental.
desaparece as motivações para o catecumenato. Ninguém mais procura ser cristão porque se encanta com a fé em Jesus. Procura porque todo mundo está sendo cristão, então eu acho que eu também tenho que ser, né? Afinal de contas, eu não quero ser perseguido, né? Depois, então, a gente vê que aí se considera uma facilidade ser cristão. E se abre a primeira possibilidade na história do batismo de crianças. Até então, como eu disse, a prática era catequizar, iniciar, evangelizar os adultos. Então, aqui é quando se começa a pensar nas crianças. Por quê? Porque se diz, se essa criança nasce numa família que já é toda cristã, por quê? Porque o seu pai se tornou cristão, sua mãe se tornou cristã, seus avós, seus tios, seu cachorro não. Todo mundo se tornou cristão, então por que é que essa criança não pode ser cristã também num seio de uma família cristã? Então é aí que se passa a surgir o batismo cristão. Isso daqui já é os anos 400 já, né, da história da igreja, né? Então, para a gente ir encaminhando para o fim dessa parte, eu digo, a verdadeira conversão é exigida só no começo do segundo período anterior ao batismo. Assim, o catecumenato se reduz à quaresma. A estrutura do ano litúrgico que a igreja tem hoje, ela só existe por conta do catecumenato. O ano litúrgico que nós temos hoje é o que, podemos dizer assim, sobrou, ou a gente pode usar uma palavra menos dura, assim, né? É o que evoluiu do catecumenato. Então, a quaresma era o período... Então, há 4, 5 anos não dá mais. É muito tempo para alguém se tornar cristão. Então, bora fazer um negócio intensivo nas vésperas do batismo da pessoa. Quanto tempo? 40 dias. Por quê? Porque 40 é um número simbólico na Bíblia, não é? A gente conhece muito bem isso. A gente, quando celebra a quaresma, faz memória dos dias no deserto, de Jesus, do povo da antiga aliança e assim por diante. Então, se estabelece 40 dias de jejum, de oração, é verdade, como hoje, mas de instrução à fé. É um período iluminativo, que a gente vai dizer, não é? Um período de purificação da fé. Então, é o período em que a igreja aposta na conversão do sujeito que vai se tornar cristão. Então, depois, isso permaneceu enquanto tempo litúrgico, não é? Depois da quaresma, a gente sabe, começa o período pascal, não é? E isso tem a ver porque era o tempo em que se celebrava os sacramentos. Então, se vivia esse período. Bom, o foco, então, vai ser a catequese entendida como ensino da doutrina. O que acontece? Não se faz mais a evangelização. Por quê? Porque todo mundo já é cristão. Se pressupõe que todo mundo conhece Jesus e tem fé nele. Então, se já conhece Jesus e já tem a fé nele, o que essa pessoa precisa agora é só educar, aprofundar essa fé dela. Então, aqui surge a catequese doutrinal, que vai deixar suas marcas até os dias de hoje, no modo de proceder da catequese. Aqui também se faz o ensino moral, ou seja, se passa a dizer o que é que pode e o que é que não pode na vida do cristão de forma mais sistemática, não é? Do que antes, que se era por meio de um acompanhamento do escrutínio, ou seja, de um discernimento na vida da pessoa, um acompanhamento pessoal. Aqui as normas vão se tornando, digamos, mais gerais, não é? É daqui que vai nascer, por exemplo, muitos dos textos do magistério da igreja, por exemplo, depois, sobre como as pessoas têm que proceder e etc. As perguntas, é certo, não pode? A igreja deixa, não deixa? Só surge nesse período. Antes disso, é um acompanhamento personalizado, não é? E aí, então, portanto, a estrutura litúrgico-pastoral. Bom, eu vou interromper por aqui essa parte, porque eu gostaria, antes que a gente encerrasse, que vocês... eu vou colocar aqui no chat, Gustavo, aí você, por favor, repasse. Eu vou deixar com vocês aqui dois links. Esse que eu coloquei agora e esse outro que eu vou colocar agora também. O primeiro são coisas são tarefas que eu sugiro que vocês façam, tá bem?
mesmo quem, por exemplo, se tem alguém que não participou hoje, vocês querem passar o link para fazer também, acho que é legal. Então, o primeiro link, ele é um formulário para que a gente possa resgatar um pouco da nossa história de catequista. Né? Então, como eu disse agora há pouco, quando a gente fala da história da catequese, a gente não pode abrir mão de falar da nossa própria história. Porque a história de catequese, ela continua acontecendo hoje. E ela continua acontecendo a partir de cada um de nós. Então, é bom que a gente também se dê conta de que a gente está implicado nesse processo, que a gente participa dele. E é interessante a gente poder partilhar esse processo. Então, a gente vai ter essas duas ferramentas. A primeira, então, é se dar conta um pouco desse processo de história pessoal de catequista e história da catequese da minha comunidade, da minha paróquia também. Ou no caso da minha forania, da minha diocese, no caso de vocês, no nosso caso, da arquidiocese também. Né? Acho que é importante a gente situar isso também. Né? E quem melhor do que quem protagoniza essa história para contá-la? O segundo link é uma proposta para a gente poder visualizar isso, partilhar isso. É uma proposta de um mural de fotos de episódios da nossa história de catequese. Então, eu partilhei uma lá, minha, com vocês também. Então, que a gente pudesse colocar lá para a gente se ver também, resgatar. Muitos de vocês se conhecem, talvez tenha gente que não, mas de alguma maneira a gente acaba resgatando episódios, momentos da nossa história de catequista, da história de catequista da nossa comunidade. Eu acho isso fundamental, né? A gente falar da história enquanto a teoria histórica da catequese, mas também falar da nossa vida de catequista e da nossa história pessoal e da história da nossa comunidade. Então, na medida que vocês forem fazendo isso durante a semana, eu naturalmente, o formulário eu vou receber, né? E vou, se vocês me permitirem, quem responder, pretendo, a partir dali, né, digamos, pensar também um pouco a minha fala para a semana que vem e, especialmente, poder partilhar algo daquilo que vocês colocarem lá no formulário, tá bem? As fotos, elas estão públicas o tempo todo, públicas para quem tem esse link, tá? Então, quem não tem o link não consegue ver esse mural, tá bom? Então, só quem tem esse link consegue ver. Então, quem quiser partilhar lá também, eu acho que é legal a gente poder ir se situando e partilhando a nossa experiência de catequista. No mural também, se alguém quiser, durante a semana, fazer alguma pergunta, alguma colocação, enfim, uma dúvida, uma sugestão, alguma coisa, também pode escrever lá, porque dá para pôr foto, mas dá para escrever também, tá? Que eu vou olhar o mural durante a semana toda. Então, se alguém tiver alguma coisa que pensou depois durante a semana, enfim, alguma dúvida sobre esse período da Igreja Antiga que nós falamos essa noite, então é só colocar lá e a gente conversa também na sexta-feira que vem, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta agora, alguma questão agora, porque eu estou vendo que o nosso horário está chegando ao fim, então se alguém tiver alguma questão, esse é o momento. Quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação, só abrir o microfone, tá bom, gente? Ou colocar no chat. Umas 2, 3 pessoas é tranquilo. Eu não sei se esse assunto já era conhecido por vocês ou pela maioria, ou se eu também fui muito rápido. Enfim, eu não sei. Como eu não conheço o grupo, não é? Eu também não... Eu fico um pouco... sem saber, não é, o tanto que é pertinente ou não gastar tempo com esse assunto do catecumenato primitivo, né? Oi, João, boa noite. Meu nome é Lúcia. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostei demais, porque se a gente não for lá nas raízes,
Eu acho que fica até complicado a gente entender os dias de hoje, né? E é muito interessante, gostei demais. Muito obrigada, tá? Obrigado, Lúcia. João, boa noite. Boa noite. Aqui é o Jesus, coordenador da Pastoral do Batismo da Paróquia São Francisco, aqui de Caeté. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Muito importante nisso que você falou, nesse início aí dessa catequese. Eu, assim, relativamente, eu não sabia e fiquei muito surpreso. Quanto ao catecumenato, a minha paróquia, a minha equipe, ela trabalha na função do catecumenato de pais e padrinhos, porque a gente faz essa catequese com crianças. Então, o nosso batismo é voltado para as crianças. E essa palavra catecúmeno, para mim, até que não foi tão assim difícil, porque sempre a gente vai, na medida do possível, explicando a pais e padrinhos quanto essa questão do catecumenato. Então, o catecumenato, né, seria essa primeira iniciação, e isto serve de exemplo também para mim, já está introduzindo isso junto com a minha equipe. Parabéns, tudo de bom. Valeu mesmo, viu? Maravilha, que bom ouvir isso. Obrigado. João, aqui é a Oi. Ana quem fala, e eu queria agradecer imensamente essa formação, e eu já tinha feito um curso de Atos dos Apóstolos, já tinha tido uma visão dessa fala sua, mas eu achei assim, de um conteúdo muito bom, muito comparativo para essa visão atual que a gente vai seguir agora, né? Porque na época que eu fiz, eu não pensava em ser catequista. O primeiro ano que eu estou fazendo agora, já me propondo para ser. E então, assim, foi muito bom isso, essa visão que a gente vai ter agora desse segmento, né? O que é evangelizar, né? A pessoa já evangelizada, e o que é catequese propriamente dita, né? Então, isso deu, assim, uma base muito grande. Agora é a gente pegar isso tudo e colocar na cabeça e tentar vivenciar isso. Achei muito bom, muito obrigada, viu? E até sexta-feira para a gente passar para uma outra fase aí agora, tá? Obrigada. Tô lendo aqui duas mensagens do Wallen, é isso? Isso. O Wallen, muito importante mesmo saber de tudo isso. Eu realmente, apesar de algum tempo na catequese, não olhar muito para as raízes, vou passar a ver isso com mais carinho. E também a Rose, esse assunto para mim foi novo. Que bom, muito obrigado, ótimo ensinamento. Que bom, maravilha, que bom. Então, que bom que sou como novo para vocês, ou como um novo olhar, pelo menos, sobre esse assunto. Fico feliz de poder ter contribuído e espero encontrar vocês na sexta que vem, tá bem? Para a gente continuar um pouco essa história, como eu falei, focando nas raízes primeiro e na atualidade. A gente vai dar um salto aí, a gente vai tocar bem rapidinho a Idade Média e a Idade Moderna, mas tocando esses dois horizontes, e eu vou dizer por que na semana que vem. Eles são muito parecidos, tá bem? Então, por hoje é isso. Ficou aí os links com as atividades, e eu agradeço muito a paciência de todos vocês e a presença aqui nessa noite. Obrigado, João. Obrigado a todos, as 3 foranias, vamos dizer assim, né? Nossa Senhora do Pilar, Bom Sucesso, e Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que está conosco. Também agradecer a Neuza aí pela participação, e a gente espera todos sexta-feira que vem. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Noite muito